Tá, mas tu pode crescer aqui, eu posso crescer aqui. Quem tu fez esse mês, tu cresceu mais do que eu. Porque nossas lojas são bem parecidas. Cara, Tem naquela do teu pai e tua mãe querer fechar uma ou outra unidade e tu querendo abrir mais? foi um momento em que, na maior tragédia de loja que a gente teve até hoje, a gente passou por várias enchentes. Não foi só mais uma enchente, foi uma enchente diferente. Quando você organiza a sua casa, quando você tá com o estoque controlado, quando você ajusta a equipe, quando você acerta na campanha, vê uma sazonalidade externa que não estava prevista e acaba impactando totalmente no seu resultado, né? E aí, como é que eu faço para isso, né? Por isso que eu falo, só fica no varejo quem ama o que faz. Fala, maestro! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Maestria do Varejo. Eu sou Fábio Arruda e ao meu lado o meu sócio e parceiro. Fabiano César, e hoje é um episódio muito importante que a gente tem um convidado especial. Quem é ele, Fábio? O nosso amigo Ariel, nosso convidado, ele é sócio-diretor da Rede de Loja Dauber, uma empresa do segmento de vestuário com forte presença na região de Santa Catarina, formado em administração, marketing, esposo da Clarissa, pai do Lucas Otávio, e ele é o nosso Thor da Shopee, com lindos olhos azuis. Olha só! Seja Fabão. bem-vindo, meu A amigo. pergunta é que não quer que ela tem cachorro? Não temos. Ah, não tem cachorro. Ô, produtor, arruma um cachorro pra ele aí. Convida o nosso produtor para um café, Pra um café. você vai arrumar um cachorro. Obrigado pelo convite, Fábio, Fabiano. É uma honra estar aqui. Só vou fazer uma correção ali na minha apresentação. Com grande presença em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, no Alto Vale. Eles vão pensar, pô, o cara Porque tem eu já lojas. estou projetando, gente. Eu já estou olhando para previsão, Boa, crescimento, boa, expansão. boa. Olhar pra Forte frente, presença pro em Santa futuro. Catarina e é dono da cidade. Todas as cidades que ele tá ali, ele é polo. Boa. Já quase dominando Florianópolis. Estamos chegando. A gente ainda está trabalhando na projeção. Aqui é profetiza. Amém. Profetiza. Que venha. Seja bem-vindo, meu amigo. Olha só, a gente trouxe você aqui. A gente é muito grato pela sua participação, porque a sua história é uma história que inspira, e quando você começa a compartilhar o seu resultado, começa a compartilhar suas conquistas como empresário, muitos empresários que estão num momento como o seu acabam indo atrás de você para perguntar como Modelando, você conseguiu, né? Como você conseguiu avançar, o que você está aplicando de diferente, por quê? Você é a segunda geração, né? Está assumindo a sucessão da Sim. empresa agora. E como segunda geração, a gente tem alguns obstáculos, principalmente quando a gente fala de trazer novas estratégias, novas mudanças e inovações, sem perder a essência da cultura da empresa, né? E Com eu certeza. queria entender com você hoje como que tem sido, né, esses últimos anos, quando você foi trazendo implementações, teve muita dificuldade, né, de fazer com que os fundadores ali aceitassem, né, essas estratégias suas, essas inovações. Conta para nós. Então, eu nasci dentro de loja praticamente, né? Primeiro dentro de malharia, depois mãe logo já colocou a gente para trabalhar dentro da loja. Então, a gente viveu a cultura toda, né, da loja. Então, eu amo o que eu faço, né, do varejo. Vocês veem que quando a gente fala de loja, fala de varejo, brilha o olho, né? Realmente isso acontece. Desafios, obviamente, que a gente tem, né? Empresa familiar. Então, a gente é família e negócios, né? Então, como a gente consegue administrar lá e aqui também, né? Então, meus pais sempre me deram muita liberdade para trabalhar, para fazer as coisas acontecerem, né? Mas nós tivemos vários desafios, várias brigas, várias intrigas, e hoje a gente tem nossa, eu acho que a gente está no melhor momento nosso como sócios, vamos falar assim, como família, porque a gente, um passou a entender o outro, um passou a honrar o outro. Então, as coisas vêm fluindo muito bem lá e a gente vem conseguindo implantar muitas inovações, trazer muita novidade e eles aceitando, né? Então, Hoje tu tem crédito, então, vamos dizer, tenho na crédito. família. A gente, E aí? na verdade, foi conquistado, né? A duro espaço. Eu anotei uma coisa aqui para te perguntar. Os almoços de família viravam almoços de negócios? Hoje ainda tem... A gente monitora bastante isso, né? A gente tenta separar as coisas, mas... como a minha mãe, por exemplo, ela está mais dentro da operação junto comigo, então a gente acaba
puxando o assunto, daqui a pouco um já corrige, né? Ah, não, vou deixar isso aqui pra lá, né? Vou deixar isso, Corta. corta, vou deixar pra empresa. Eu falei, então vocês têm que estar mais lá, né? Porque um Então, dos desafios da empresa familiar é isso, né? É o que eu vejo, né? É não levar a empresa para dentro de casa, porque os almoços de família se acabam, as brigas vêm, o né? relacionamento vai desgastando, né, É. Fabiano? E principalmente porque eu acho que no início essa falta de credibilidade gera um medo naquele sucessor de destruir aquilo que Foi os teus criado, pais construíram, com tanto na certeza. cultura, quanto no ativo da empresa, quanto em tudo, né? Porque o teu pai não chegou ali à toa, ele fez a parte dele até ali, porém o mercado hoje é diferente do que era É antigamente, né? aquela todo mundo aqui que é de empresa familiar já estou falando, né? É, mas eu sempre fiz assim e sempre deu Exato. certo, né? Com certeza tem muitas coisas que você continua fazendo que vai dar certo, com certeza, E né? tu vê que Só a gente que, falou isso em off quando tu chegou é, aqui, parece que a gente tá é, combinando, porque parece, eu falei para ti que várias empresas na minha região aqui que eram tradicionais é, quebraram porque não se modernizaram, não né? se modernizaram. Não inovaram, e aí tu estava falando justamente isso, né? Que É, assim, as maiores brigas sempre foram por causa disso, né? No começo. Então, até que eu acho que muda muito a partir do momento que a gente como filho e a gente passa a se posicionar de uma forma diferente, né? Honrando o que eles fizeram já e demonstrando isso para eles que não é que tá errado agora fazer isso, lá atrás deu certo, né? E trazer isso para o momento de agora e pedir um voto de confiança. Eu lembro muito bem quando a gente começou a virar essa chave assim que eu falei, né? Deixa eu aplicar o que eu tô pensando, deixa eu fazer o que eu tô. Se der resultado, a gente. Vocês acredita. acreditem, né? Então, assim, meus pais sempre me deram muita liberdade para trabalhar. Hoje mesmo, muitas coisas não precisam passar por aprovação deles, muitas coisas a gente já consegue colocar em prática com rapidez, né? Então, a empresa é pequena, então a gente consegue logo dar o start para colocar em ação. E às vezes não precisa passar lá por uma reunião entre a família para aprovar. No começo, a gente fazia reuniões semanais, né? A gente discutia as ações da semana que vem, usava um calendário lá, o que vai ter no mês que vem? É prêmio de quanto? Né? Porque gerava Vai desgaste. gastar Isso quanto? que é. Então assim, dava muito desgaste. Quando tinha que pagar, que meu pai era financeiro, tinha que pagar as coisas. Tá, mas o que é isso aqui? Tá louco? Eu não tô sabendo de nada. Então assim, hoje já tem essa confiança, por quê? Porque eu também já tenho a maturidade de saber, tem um orçamento bem Mas definido, esse tem ponto as aí que coisas bem é um certas. ponto interessante, Ariel, porque como conciliar esse equilíbrio de mentalidade, né? Porque, igual você falou, eles têm uma mentalidade do que eles aplicavam, que sempre deu certo ali para eles, e que para um mundo que você conhece, que você tem ali de estratégias que você quer implementar, é uma outra realidade que aquilo ali não funcionaria. Mas como trazer essa, conciliar? Você falou assim, hoje eu já consigo fazer as coisas de forma mais tranquilas, né? Sem, entre aspas, né? Eu consigo fazer mais solto, mais independente. Mas como que você foi conseguindo fazer essa conciliação, né? Esse equilíbrio de puxar essa responsabilidade, de ganhar essa confiança deles? Eu acho que foi uma virada de chave quando mudou meu posicionamento ali, como eu falei antes. E eu trouxe muita transparência para eles que o negócio que eu estou trabalhando, eu quero isso para minha vida, que eu quero construir junto com eles, né? Então assim, eu não estou aqui para destruir nada, eu não estou aqui para fazer a coisa dar errado. Eu estou aqui para trazer ideias novas para a gente construir mais do que já foi construído até então, né? Não desmerecendo a história toda, e sim honrando a história toda, mas trazendo ideias, inovações e tal para a gente construir ainda mais, né? Então assim, e eles passaram a confiar nisso, porque a gente começou a trazer ações. Claro que toda ação a gente Nem toda dá certo, nem né? toda dá Sim, certo, sim. mas hoje a gente erra, a gente acerta, toma as ações com foco no acertar, no foco em fazer a coisa acontecer. Mas tu E a falou uma coisa, tu transparência, falou uma transparência, coisa cara, antes ali, eu que te transparência. conheço e conheço as tuas empresas, e o jeito de trabalhar, e faz todo sentido com o que tu tá falando agora, que tu fez e as coisas começaram a dar certo, mas é pela velocidade de execução. E se tem uma coisa que eu admiro no teu jeito de levar as tuas empresas dentro da tua empresa, é sobre a gente trazer um insight para ti, uma ideia, e tu vê que aquilo faz sentido para tua empresa e tu executar no dia seguinte. Então, Sim. essa velocidade de execução que tu tem e que tu teve no passado é que fez tu ter sucesso, porque ao mesmo tempo que tu faz um negócio que não deu muito certo, tu já corrige e executa novamente a correção e aí faz aquilo dar certo. Então, para mim, tu como empresário e como empresa de vocês, eu vejo que grande parte desse sucesso está ligado a essa velocidade. Tu acha que essa velocidade
que tu trouxe foi porque eles te deram essa liberdade ou tu teve que ter a velocidade para poder executar e mostrar? Então, a minha mãe é muito assim, a minha mãe é executora, Uhum. né, então assim, ela cara, tu passou uma coisa pra ela, ela resolve, é no ato, né, então assim, eu tenho um pouco herdei isso um pouco dela, né. Eh, e o que que é tem aquela regrinha, né, melhor feito do que bem feito, né, então depois tu vai aprimorando os processos. Tipo, tudo que a gente começa, as ideias que vêm de vocês, né, que vem, que eu busco, eu tento botar em implementação, algumas não dão certo, algumas precisa só de algum ajuste fino, né, e a gente vai ajustando junto com a equipe, né, sendo transparente com eles também, eles trazendo hoje de manhã, por exemplo, tive reunião de alinhamento com as gerentes, elas já me trouxeram o que aconteceu da primeira campanha da primeira semana, da primeira quinzena, que pra mim estava bom. Elas já me trouxeram um monte de coisas que a gente tem que Podia realinhar, melhorar. né, já vou lá, já anoto tudo e tal, e mostro pra elas que o quê? Que eu tenho interesse em melhorar, que eu tenho interesse de fazer a coisa melhorar pra elas, e dar ouvido pra elas, né, que estão em loja, porque, por exemplo, esse mês de janeiro eu não botei o pé em nenhuma loja ainda. Nós E estamos já elas no dia sabem 20. que vão ser ouvidas, né, por isso que elas trazem. Isso é outra coisa que o empresário, às vezes mais da geração anterior à tua, eles tinham muito a ideia de centralizar, então eles não ouviam ninguém, não ouviam a equipe, não ouvia os fornecedores, não ouvia ninguém, e aí era aquela ideia deles, dentro deles mesmo, e vamos lá, e deu tudo certo. Hoje não, hoje tu vê que os teus colaboradores vêm até ti porque tu tem um jeito de tocar a empresa mais Da aberto. liberdade, né, Então, É, eles falam. uma das coisas que você disse também, eu conheço o Ariel, porque a gente já teve esse relacionamento de mentorado e mentor durante alguns anos, né? E é engraçado porque eu sempre me lembro quando você compartilhava seus resultados de crescimento e as pessoas viravam assim, Fábio, o que que o Ariel faz ali? Como que você e outros, né, ali, o que que eles fazem que eles conseguem gerar tanto crescimento? Tipo, querendo receber a receita do bolo, né? E o Fabiano disse, né? Você tem um poder de execução muito grande. E entre tantos empresários, né, que eu acompanhei nos últimos anos, eu vejo que os empresários que começam de fato a se destacar e a gerar crescimento no resultado da empresa são os empresários que têm um alto poder de execução. E eu vejo que pelo que você está me relatando, né, eu interpreto de que o que gerou essa confiança, né, e segurança dos seus pais, de poder entregar, né, a empresa, né, um pouco mais liberta ali para você tomar as ações, foi justamente porque você teve a ideia e você executou ela. Ou seja, eu tenho muitos empresários que vivem na questão da ideia e começam a querer aplicar, mas não tem um acompanhamento, não tem aquela execução com eficiência, porque também não adianta executar uma estratégia mal elaborada, né? Porque tudo é parte de um planejamento. Eu sou muito curioso, né, muito curioso, muito curioso, e se eu tô viajando, eu tenho que visitar a loja, eu tenho que ir para o shopping, né, a mulher não gosta de ir para o shopping, eu gosto de ir para o shopping, eu entro nas lojas tudo, né, e, cara, nossa, eu respiro varejo, eu adoro demais isso tudo, né. E a questão até me fugiu agora, tu falou é isso que eu queria falar, sou curioso e eu preciso de uma aprovação. Então, por exemplo, assim, eh na empresa, desde que eu comecei a ajudar na tomada de decisão na empresa, eu sempre precisava ter alguém que me dava um suporte. E no começo eu era resistente ao meu pai, por exemplo. Meu pai me falava uma coisa, eu não: "Ah, não, isso aqui não é certo". Aí vinha, por exemplo, o Fabiano, me falava uma coisa, "Putz, meu pai já me falou isso lá atrás", né. Então assim, eu sempre precisava de uma aprovação tu tinha problema com repreensão de quem parecia que estava tudo era mais repreender. próximo. Isso, parecia que tudo estava me repreendendo. Aí eu buscava de outro, aí eu aprendi também meu pai me falava muita coisa que as pessoas vieram falar a mesma coisa. Então eu também passei, e como eu despertei a confiança deles, e vice-versa também aconteceu. Então eu passei a confiar mais também nas coisas que meu pai me passava e tudo mais. Isso foi melhorando muito a nossa relação. E a gente sempre teve acompanhamento, tá? Aí que eu queria falar, desde que eu comecei na empresa, no setor financeiro precisa reorganizar, traz um consultor aqui, Eu ia vamos perguntar olhar. para ti aonde que tu começou na empresa, em que setor que tu começou na Cara, empresa? a minha história é assim, a gente tem confecção também, a gente fabrica também algumas coisas. Então, primeiro meu pai me colocava para estampar t-shirt, fazer essas estampas aqui, que era na época transfer, né, então eu fazia transfer. Aí costurei estopa, aí depois minha mãe disse: "Não, não precisa mais ficar estampando", eu ia pra escola de manhã, de tarde nunca gostei muito de estudar, né, então eu preferia trabalhar do que estudar. Aí eu ia lá, trabalhava, depois minha mãe disse: "Ah, então vai pra loja", a gente abriu uma filial no centro da cidade, que foi a segunda loja, e eu fui pra loja. Aí eu trabalhei no caixa,
nossa, um longo tempo. Fiquei no caixa e dentro de loja. Aí depois a gente abriu a terceira loja, onde eu fui como para fazer gestão da loja. Então eu abria, fechava a loja, cuidava de equipe e tudo. Aí, beleza, deu super certo a loja. Daí abrimos a quarta loja. E daí eu fui para a quarta loja, iniciei tudo de novo, abria, fechava e tal. A gente colocou a gerente na terceira loja. E que foi a loja mais desafiadora nossa, que a loja no início foi mais desafiadora, foi onde eu mais tive dificuldade, né? Aprendi muito lá, porque a gente tinha uma loja de uma cidade, que era com sociedade, depois nós terminamos a sociedade, começamos uma loja nova, entende? Que nós já tínhamos na cidade. Então, reconstruir a marca foi muito difícil. E depois nós abrimos, agora faz 4 anos, a gente abriu a quinta loja, que daí foi onde eu não fui para a loja. Né? Que daí a gente abriu uma loja onde eu não participei de todo o processo. Já estava no O estratégico. Fabiano sabe, então já estava no estratégico. E foi mais difícil para a gente conseguir fazer Ela aquela loja. aconteceu. Porque eu estava olhando só de fora, eu não fui ver mercado muito e tudo mais. Então, assim, eu trabalhei em todos os setores da loja, né? Eu sempre falo, só não fui o vendedor que entrava às 8 e saía às 8 horas da Mas noite de resto vendendo. passou De tudo. resto, eu passei tudo. Isso dentro é da o que é o loja. segredo do sucesso. Mas tu trouxe uma coisa agora que me fez lembrar banco. Quando abre uma agência bancária na tua cidade, eles mandam o melhor gerente que tem de abertura de loja para ele abrir. Ah, E verdade. aí ele abre aquele banco lá e cata cliente, tudo que é lá, todo mundo ama ele e tal. E quando aquilo deu certo, eles botam outro gerente e levam ele para abrir outro banco em outro lugar. E isso é o que aconteceu na tua empresa. O teu pai viu que tu é o cara para abrir as lojas e a Sim. partir do momento que não fez isso, foi mais difícil, né? É. Só que, claro, tu não vai ficar a vida inteira no operacional, tá certo? Com certeza. Foi pro estratégico, Com mas certeza. é sobre isso aí, né, É cara? sobre isso. Tu é um cara bom de abrir loja, de repente nós estamos com uma visão aí. Vamos pensar nisso, Fábio. Vamos montar é que eu gosto da operação, eu sempre falo. A minha mãe também é assim, a gente tem esse perfil comercial. Meu pai já é mais, né, de trás da coisa toda, atrás dos panos, né? E eu e a minha mãe sempre muito de loja. Então, quando eu tô meio, cara, será que o negócio tá dando certo? Será que tá bom? Cara, eu vou pra loja e daí eu volto assim, cara, energizado, assim, porque daí tu vê que aquela campanha que você fez deu certo, viu a E estratégia eles, quando montada tu deu chega lá? certo. Hã? E eles, os Apareceu! colaboradores. Apareceu, Mas eles sumiu. ficam felizes, eles dizem, pô, vem mais Não, aí, com vem mais. certeza. Até porque eu levo uma cuca, né? Exato. Eu acho que é mais pela cuca. E a gente falando ali da empresa familiar, né? O que eu vejo que é mais difícil pra gente, como empresa familiar, é a questão da diferença de fase, sabe? Então, assim, é o que nós estamos trabalhando muito hoje nessa sucessão, porque os meus pais já estão no Parando. ritmo pra parar, Uhum. certo? E eu tô no ritmo De acelerar, acelerar. de fazer a coisa acontecer, eu quero crescer. Então, às vezes, para mim, resultado não é tudo, eu quero crescer, quero escalar. Então, e eles não, eles querem resultado porque eles querem se aposentar, né? Então, a gente tem algumas diferenças de objetivos. Então, o mais difícil é a gente equilibrar. Tá, o que tu queres? O que eu quero? Vamos fechar essa conta e vamos Isso já não trabalhar. começa a bater naquela do teu pai e tua mãe querer fechar uma ou outra unidade e tu querendo abrir mais? Mas já teve, com certeza. Conta pra mim aí, então. Já teve. Porque o que acontece? Eles gostariam de ter, mas como eu posso falar a palavra? Eles não querem mais se comprometer com muita coisa. Para eles tá bom como tá, né? A renda tá legal, tô vivendo bem, né? Tá igual aquele vendedor do episódio anterior que a gente falou ali, hein? Já deu, pra mim tá bom Tá isso. bom, tá? mas daí, Não né? quero Mas daí, mais, não quero aí comissão. tem que aposentar o vendedor, né? É. Na verdade, eles são hoje, Eles dão uma hoje, segurança, né? nossa, eles me dão uma segurança tremenda, assim. Então, hoje a gente tá, eu sempre falo, da nossa empresa familiar, a melhor fase que tá acontecendo é essa agora que a gente tá conversando, né? Então, é por isso que eu tô compartilhando também, né? Então, teve momentos muito difíceis, de relação entre pai e filho, pai e mãe, daí tu briga com um, daí o outro tenta amenizar, aquela coisa, né, que acontece na empresa familiar. Mas logo depois a gente conseguiu, sempre se entendemos e... Mas Uma não esconde o número bíblico, tá só com 5 lojas, tu quer chegar a 7, que é um número bíblico, né? Conta pra nós aí que eles estão querendo fechar e tu quer abrir mais lojas. Quero abrir mais. Quer Com chegar certeza. no 7? Na verdade, o meu número era 10, né? Mas aí veio a pandemia, eu baixei 2, Pra né? 7. 8, né? 8 lojas. Aí a gente tá nessa luta, né? Pra conseguir abrir. Mas nós estamos nesse momento na empresa, né? E conseguir adequar as duas fases dos sócios, sabe? E fala uma coisa, Ariel. Eu até mentorei, acompanhei alguns empresários e eles tinham uma certa dificuldade, né? Quando a gente fala de sucessão, assim, aonde os fundadores estão vinculados à operação, né?
que é justamente resistência às mudanças. Eu tenho, por exemplo, assim, vou lá, crio uma ação, crio uma estratégia, eles até abraçam com você inicialmente, mas aí eles não têm, às vezes, aquela visão, né, que você tem da estratégia e do planejamento, e começa a ter, às vezes, pequenos deslizes que isso faz com que eles queiram recuar. Já aconteceu com você? Porque eu já vi o empresário querendo acelerar e os fundadores falam assim, opa, não, peraí, vamos ficar aqui, vamos fazer dessa forma, e aí acaba que meio que sabota a própria estratégia, o planejamento que você estava executando. Aí a gente, né, como os filhos e quem está liderando a empresa, primeiro tem que saber o patriarca, quem que fundou a empresa, o que que ele quer, o que que ele quer. Porque muitas vezes ele quer crescer, ele quer ganhar mais dinheiro, Qual certo? o A objetivo, maioria né? porque assim, aí você vai lá e você vai ter que vender, vai ter que ser. É igual a gente vender uma campanha para os vendedores, para a equipe. Eu fazia assim, eu pegava, fazia um PowerPoint e vendia a ideia. E eu sou muito bom nisso. Mas de vender. tu faz isso com Eu teus sou pais pessoa. também? Tu vende Eu a ideia assim? fazia, nossa, eu fiz muito isso, de apresentar a ideia, fazer ideia, montar conta, fazer Porque tu quanto que ia achava que aquilo gastar. ali dava mais Eu tinha valor que ao que tu estava vender. fazendo, né? Isso, por isso, sabe, cara, ele tá seguro, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, tipo assim, tu tem que vender, né? Então, a gente, quando faz qualquer campanha dentro de loja, a gente vende pro nosso vendedor, vende pro nossos gerentes, tu vai no banco para pegar, tu tem que vender o teu projeto para tu fazer um investimento novo. A gente, o empresário nada mais é do que um bom vendedor, né? Então, assim, eu te desafio, né, a quem tá aí na liderança, em fazer isso, em vender a ideia, o resultado que vai trazer isso, as consequências que pode gerar se der negativo, a gente tem que ser transparente, né, e demonstrar. Eu fiz muito disso e graças que no começo começou a dar tudo certo, não deu errado, né, então a gente foi fazendo assim. E hoje Eu vejo é que consequência, hoje a eu coisa vejo que vai rodando. não foge muito, né, do que eu trouxe em alguns episódios anteriores aí sobre aquela mudança, né, que eu fiz lá na Cavaleira, né? Se você for lembrar, por exemplo, porque eu mudei estratégia, mudei o comissionamento e a gente se deparou ali com uma muralha, né? Não foi nem uma parede, foi uma muralha de que as coisas começaram às vezes se desenrolar não da maneira que a gente queria, mas a gente acreditava no projeto. E aí a gente foi lá, fez a revenda do planejamento para os fundadores da empresa e mantivemos o que estava acontecendo. Eu acho que é mais ou menos isso, O né? que eu Que foi- percebo, o porquê que vem resistência? Por que vem resistência? Do cara mais velho, do dono da empresa, o que fundou tudo. Na grande maioria das vezes é medo. Ele, Uhum. que eu botei E aqui, tipo, ó, com medo de tu destruir tudo que ele construiu, né? entendeu? E vou te falar, e tu acha que a gente não tem? Também O tem. peso que tem, a mochila, parceiro, é pesado, porque tipo assim, hoje, pensa, vamos falar da minha empresa, vou falar da minha empresa. Tem um legado que eles construíram, são 36 anos de A empresa, responsabilidade, o É. tá? peso da Hoje, responsabilidade. por exemplo, a minha família depende do meu negócio, do negócio que eu tô à frente do negócio, entendesse? Então, é fácil? Já não é mais uma família dependendo desse Não, é a negócio. minha família, os meus Uhum. pais, né? Então, assim, tem tudo por trás, né? Então, assim, é pesado também o fardo. Então, assim, tu vai querer fazer algo para dar errado? Não. Aí é que vem a transparência. Tá, qual que é o teu medo, né? O que que tá acontecendo? Por que que a gente não pode fazer isso? Por quê? Não, porque vai comprometer. Então, seja transparente, porque às vezes tu também vai dar um passo para trás. Quantas vezes que eu tenho que dar passo para trás? 2, 3, 4, E para quando, depois evoluir alguma e coisa, quando sabe? tu é novo, também tu tem uma coisa que... Tu não tem uma coisa que teus pais têm. Eles não querem fazer todas aquelas famílias que dependem do negócio deles perder o sustento. E o cara novo não pensa nisso. Sim. Tu nunca pensou, quando tu estava no início lá, que aqueles funcionários todos dependem Sim. do salário para viver? Não, tu executou o teu projeto e ponto final. Teu pai pensava nisso. Meu pai, né? Por exemplo, a gente conversa com você e fala assim, ô pai, tô com a minha idade, 35 anos. Como que tu tava? Eu tava louco, eu tava abrindo loja e não sei o quê. Eu falei, tá, eu tô nessa fase, vamos equilibrar as equações, porque eu não quero deixar de sonhar, deixar de fazer. E às vezes a gente, se a gente não compartilha isso, não troca ideia com eles, igual a gente é muito aberto lá, a gente conversa muito, então, tipo assim, daqui a pouco tu deixa de sonhar Porque tu tá entrando na vibe deles, né? na vibe, assim, ó, no medo, entende? Porque isso vai te gerando medo, né? De não Uhum. dar certo o negócio, de tu fazer e não dar certo. Então, assim, cara, é um momento, assim, que
que é bem delicado e que tem que ter muito diálogo, muita conversa, porque senão destrutura. Ou tu sai fora do negócio, não, eu vou sair fora do meu negócio. E que qual vou que fazer, foi né? a maior resistência? A gente tá falando dessa dificuldade. O que você, você lembra de que foi o maior desafio que você teve de trazer ali para eles alguma mudança? O maior desafio, É. cara, o maior desafio foi, é, cara, como que eu vou trazer isso? Talvez de achar a forma de eles acreditarem no que eu tô acreditando. Entendeu? Que é ali o vender, né? Como que eu vou vender isso? Como que eu vou fazer eles acreditarem no meu sonho também? Como que eu vou fazer eles acreditar? Igual, por exemplo, a gente teve várias oportunidades agora no mês de janeiro. Várias oportunidades de novas unidades. Entende? Só que, tipo, O teu olho brilhando e o teu pai, nossa, né? Já vi a estrelinha piscando ali, Tá né? igual, ele tá igual o Loja. nosso É. amigo Jonas. O Jonas, Aham. um dia o Jonas me ligou e falou assim: Fabiano, meu Deus, eu tô aqui com meu pai, eu querendo abrir mais loja, ele não quer. Eu assim, faz o seguinte, bota ele no carro, sai viajando. Aí quando chegar na cidade que tem oportunidade de ponto, tu entra com ele. Não, vou olhar aqui, pai. O olho dele vai brilhar junto contigo, porque Cara, ele não, isso eu- continua dentro eu dele. fiz isso. Eu fiz isso na loja de Rio do Sul que nós montamos. Olha só, olha essa história. Essa história é inspiradora. É o A gente, Miguel. tu vê, depois da pandemia, outubro, era setembro ali, agosto, setembro de 2020 na pandemia, né? A pandemia foi ali em março, né? Abril. Aí a gente, pô, na pandemia foi uma tragédia, foi uma coisa, né, inexplicável e tal, mas a gente conseguiu, naquele momento, crescer muito o nosso caixa. Seguramos todas as compras, nós tínhamos bastante crediário para receber, o nosso caixa, nossa, cresceu demais. E daí, né, como que a gente fica quando o caixa tá muito gordo? Feliz, mas ao mesmo tempo tá pensando, meu Deus, eu preciso fazer E alguma agora, coisa o que com que eu isso faço com aqui, esse dinheiro? né? E a gente tomou, Problema bom, aí né? eu fui pra Rio do Sul. Fui pra Rio do Sul, que é onde a gente abriu nossa quinta filial, que foi a última. Aí eu passei, assim, uma placa aluga-se, o cara tava colocando assim, ó, aluga-se na porta. Aquela época era Bem no coincidência. centro da cidade. Hum, Aí eu passei, eu olhei e falei, meu Deus, é um é filé. alguma coisa. Eu falei, Aquela época tu é, pensou que era coincidência. Hoje tu já sabe que é Deus, né? hoje já olharia diferente. Aí passei, já peguei o telefone na hora, né? Peguei e mandei foto pro meu pai. Pum. Ô pai, dá uma olhada nessa sala que vagou aqui. Não, porque não é o momento, não sei o quê. Falei, mas vamos lá dar uma olhadinha. Aí botei ele no carro, trouxe pra Rio do Sul. Ele entrou, ele que fechou com o cara, tudo lá. Eu não precisei fazer nada. Aí ele só ele queria. Não, não, então nós vamos fechar. Daí minha mãe, não, vamos tomar um café. Vamos lá na padaria Vamos tomar um pensar, café, vamos né? pensar. Aí a gente saiu pensando, mas já tava na cabeça dele, tava tudo certo, tava tudo decidido já, né? E daí o cara mostrou pra ele assim, que tinha uma lista de gente na espera da sala, né? Não, esse aqui veio aqui, esse aqui veio aqui. E naquele momento o empresário consultou e fez toda Cara, igual uma... venda de loja, né, o Ariel? Cara, foi muito... O teu cara, pai querendo comprar, tua mãe querendo empatar, velho. empatar, é que a mãe sempre, a mãe é insegura, a mãe é aquela pessoa assim, que tipo, opa, tá, mas peraí, vamos olhar, Tá mas, muito fácil. tá muito fácil. E meu pai, cara, ele foi só pra olhar a sala comercial, ele já saiu fechado, tá, mas quando eu fazer quarto consulado, vai me vender com tudo e tal. Eu, não, esse é o cara, né, esse é decidido. Agora eu já sei Até eu como- já tava assim, como foi muito fácil, Será que meu é Deus, certo será que mesmo? é assim mesmo, né? E a nossa loja de Rio do Sul Que foi loja assim. que é? A loja de Rio do Sul, a última Não, que nós mas é abrimos. a última? É, a quinta loja. E foi assim, foi muito rápido. Eu passei, olhei e tal, depois já mandei foto com a chave da mão, que eu tinha conseguido a chave, já foi lá. Ele já fechou, no dia que a gente foi ver a sala, ele já fechou, na hora, assim, né? Então foi bem, porque tá na essência, entendeu? Tá É isso que na eu falo, tá paixão dele, dentro assim, dele. de fazer. Mas tu sabe que tu tava falando uma coisa antes ali, eu tava pensando, né? Tu falou uma coisa assim, pai, quando tu tinha 36 anos, o que que tu tava fazendo? Ele falou, tava igual um louco, abrindo loja. Mas ele nunca virou pra ti e falou assim, só que com a experiência que eu tenho hoje, conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu não tivesse feito muitas coisas que Com eu fiz. certeza, com certeza. Então Foi tem a isso também, resposta né? dele. Também tem isso, né, Ariel? De a gente entender que ele tá só te protegendo, ele quer o teu melhor Sim. e ele não quer que tu passe por tudo que ele passou, porque eu sou do comércio há 35 anos. Eu sei o que o varejo é. Eu nunca quis que os meus filhos trabalhassem no varejo e nem quero, porque eu amo isso, assim como tu ama, Sim. mas eu sei o quanto é difícil e a gente já passou por várias situações que eu vou querer que tu conte aqui depois, Sim. de perder e de não vencer e altos e baixos. O comércio nunca é assim, né? O comércio é assim, certeza. né? Então, ele talvez estava tentando te proteger de tudo isso, né? Será que eu quero que meu filho passe por Sim, tudo com isso? certeza. Agora eu lembrei de uma história, tô falando isso. Faz uns 2016. 2016, meu filho nasceu e minha mulher estava grávida do Lucas, o primeiro filho. Daí
Aí eu tava essas intrigas familiares, eu, sabe, não conseguia aplicar as coisas que eu queria, né? Tava naquela indecisão, cara, eu vou sair daqui, não quero mais isso. Aí eu chamei meu pai e falei assim, ó, pai, é, vou abrir um site, vou montar meu negócio, mas na minha cabeça era um negócio paralelo no momento, mas na minha cabeça assim, ó, se deu certo, tchau, eu não quero mais passar por isso aqui, né? E ele percebeu isso também, né? Naquele momento, eles, né, perceberam. Só que meu pai falou assim, é isso que tu quer? Tu vai montar? Empreender. Tu quer empreender? Então pode ir, pode fazer. O pai vai te ajudar a acomodar aqui no primeiro momento, depois tu vai com tuas próprias pernas. O que aconteceu? Eu quebrei, né? Não. Quebrei, óbvio, né? Então assim, foi um momento... Pensa o pai dele falando. Eu falei... E aí ele falou pra ti, eu falei que tu ia daí quebrar. depois eu voltei, né, cara? Com o rabinho Com a entre minhas as pernas. Não, é que na verdade eu tava na empresa operando ainda, normal lá. Tu E não daí saiu da montei empresa pra montar o teu negócio? Não saí. Aí a energia tava onde? Minha energia tava totalmente no negócio onde eu tava retirando minha renda naquele momento, né? Que era na Tu fez um Dauber. negócio paralelo. Então, Paralelo. não saiu Mas pra- a minha ideia Se desse certo, tu ia era, abandonar eles. era sair Como é que é o fora. nome do teu pai? Jaime. Seu Jaime, o senhor tá vendo, né? Ele sabe, ele O senhor sabe. ia ser abandonado se tivesse dado certo. Foi muita oração, né, seu Jaime? Pra que não desse certo, né? E daí o que acontece? Aí a gente, depois, né, deu as coisas erradas e tal. Aí a gente conversou muito, dialogou dele, como ele falou, eu precisava que tu tomasse a tua, né, que fosse. Fosse tentasse homem, né? fazer- Ele queria que tu fosse homem. Vai montar teu negócio e tal. E eu mesmo percebi, voltei atrás, né, pensei, O cara, que era, Ariel? um site Site de venda do quê? de roupa mesmo. Roupa. Eu comecei com modinha, depois eu saí fora, daí comecei a Mas vender multimarcas? bolsa. Multimarca. Multimarcas. É. Ou seja, era o negócio do Marketplace teu e tudo. pai, só que online. Essa era a ideia. Até o nome do site era Dauber também. Então a gente usou o mesmo nome. Ainda quis Tentar se pegar a enganar bagagem. ele em tudo, mas não deu certo. Não. Até esses tempos eu tava pagando a dívida pra ele, né? Pra ele, né? Ah, o que ele te emprestou pra te abrir? Quantos anos foi isso? 2016, foi até Cara, 2000. 8 anos. Eu paguei até 2020, eu acho. 22, sei Ô, lá. o senhor é um Foi longe. guerreiro. O senhor é um guerreiro, hein? Eu tô falando, hein? Ah, ele Meu parcelou bem Deus. bonitinho, né? Parcelou muito, né? Que rombo que Mas- tu deu na Hã? empresa. Por Não. isso que ele não acreditava em ti mesmo. Não foi também tão grande assim, né? Foi não deu dolorido, certo. né? Mas depois eu fui ter que pagar com o meu Aí Prolabore. só teu imagina pai a não tava cena. acreditando até Aí hoje. imagina a cena, né? Eu fui ter que pagar ele foi com a abrir a Labore. empresa, não deu certo, ele quebrou. E aí ele vira, então, pai, agora eu quero trabalhar com o senhor. Quero tocar sua empresa. Acabou A de confiança, quebrar. a Agora confiança. imagina. Agora que eu Então, quebrei aquela, eu tô lá bom em no- quebrar. Quebrar é comigo. Lá na almoxerifada a gente tem... Não deixava nele cuidar do estoque, pensa. Não, é que eu continuei tocando, então lá tá dando certo. Por isso que tu fosse pra estamparia, né? Não, isso é com 12 anos de idade que eu tô falando. 12 anos eu fazia isso. 12 anos. E aí, quando quebrou, voltou, e daí tu decidiu Não, eu que... não saí e voltei, né? Eu tava na Não, empresa. voltou a Então eu atenção só... total, né? Página virada, né? Segue o jogo. Então, página virada, foquei de novo no negócio. É só tu de filho dentro Não, da eu e empresa? minha irmã. Eu e Não, minha irmã. a tua irmã Minha também irmã trabalha também. na empresa. A minha irmã, ela trabalhou até... Putz, agora não vou lembrar. Mas acho que 2022, por aí, ela trabalhou com a gente. Ah, não tá mais. Não, hoje ela tá se formando em psicologia e vai Cuidar de vocês no futuro. cuidar Vocês de vão nós. ficar tudo louco no comércio. varejo, fica tudo doido, ela vai cuidar da gente, né? E aí, então, ficou só tu que vai acabar assumindo a empresa quando teus pais pararem, porque eles vão parar uma hora, que é o uma hora eles normal, vão né? parar, né? Eu vou te contar que a gente tem uns amigos aí que os pais não pararam nunca, estão com 85, continuam indo na loja todo dia, tá? Mas toda vez que eu vou pra São Paulo, quem vai pra São Paulo pro Brás, né? Eles vão Aí- junto? Não, a minha mãe é apaixonada pelo Brás. Toda vez que eu vou lá que ela vai junto, eu acho uma velhinha e bato uma foto pra ela. Falei, tô te vendo aqui de cabelinho branco aqui no Brás. Toda vez eu acho alguém lá, eu mando foto pra ela. Ó, Ó, tô tu te podia vendo estar aqui aí. comigo, ó. É. Não Tô te vai, vendo não vai aí. fugir, né? É. E Ariel, fala uma coisa. Hoje, como diretor da Dauber, você está focado mais em qual área? Eu sei que ali você pega um pouquinho, né, de marketing, vendas, compras, mas hoje qual que está sendo a sua principal responsabilidade, né? Cara, eu cuido de toda a parte comercial, Uhum. né? Minha responsabilidade total se tá acontecendo a venda, não tá acontecendo, é minha responsabilidade. E a parte estratégica, é onde 80% do meu tempo é focado nisso aí. Aí 20% em cima da Olha, estratégia tá de com compras. Pareto bom Uhum. esse, 80% no comercial, 80% de estratégia, 20% no comercial. A gente vai aprendendo, né? É. Claro que às vezes a gente fica Tu 80 fica na- no operacional e 20 na Tu estratégia. fica fazendo a gestão de pessoas mesmo quando tu faz o comercial?
Cara, eu faço uma boa parte dessa gestão de pessoas, né? A gente tem uma pessoa que faz a parte burocrática, né? A parte de papel, RH. né? RH. Uhum. E a parte de time e tal é mais comigo, né? Se o time Aí tá tu performando, comanda, não então tu tá. comanda os gerentes supervisores e eles comandam a equipe, ou tu Aí chega tu aí sabe lá? que eu ainda não tenho supervisor, né, Fabiano? Aí tu. Oh, ainda não, a gente já O Fa- conversou o sobre isso faz Fabiano, tanto tempo. eu não queria nesse ponto, porque o Fabiano. Eu tenho memória, né? Eu precisaria dessa pessoa, mas no momento ainda Ah, não mas tá. então, dentro do Maestria do Varejo, nós vamos trazer essa pessoa Não, pra eu ele. já anotei aqui que a apresentação, o especialista nosso não tem que falar com ele, tem que falar com os pais, né? Ah, é? E ele vai vender, a gente já manda já a apresentação Ele e vai ele vender? vende. É. Vamos mandar um Ele não é o melhor PowerPoint pra vendedor, ele? já manda o PowerPoint pra ele vende. Cara, esse é o segredo. O segredo é vender pros pais a parada. Esse é o claro. segredo. Esse é o Mas a gente tava falando ali, hoje tu ainda se envolve muito com o vendedor ou tu fica mais com o Não. pessoal Nível de... gerente. Vendedor eu não trato. Não, Uhum. não. É direto com a gerente, né? Mas os pepinos vêm pra Ótimo. mim, ajudo elas a resolverem, né? E fazer a coisa acontecer. E mais, o que eu sou apaixonado é a estratégia, né? Eu gosto da montar um negócio e ver que deu certo no mês Só que seguinte, tu colher ainda os se vê resultados. muito no operacional por conta de não ter um supervisor? Me vejo em certas coisas sim, mas eu acho que é uma crença que eu sei que eu tenho que. Limitante que tu tem que É, quebrar. porque parece que eu tenho que estar envolvido ali, Posso sabe? te pressionar daqui pra frente pro resto da tua vida até tu botar? Pode. Eu tenho certeza que eu conseguiria Eu tô fazer até muito mais hoje coisa, esperando mas. aquele teu site masculino lá que ia sair, aquele teu Instagram O masculino, que Instagram, né? só eu Oh, segui. mas eu executei, ele tá pronto? Tá Ah, bom. tá? Vamos ver Tá depois. pronto. Só não tô utilizando ele, mas tá registradinho lá, Eu certinho. sempre fui o cara que provoquei ele, vou continuar sendo, né? Graças a Deus é isso, né? Porque a gente tem que ter gente que provoca, É né? bom, por isso que o ambiente, tipo, A gente fez transforma. uma mentoria junto onde eu dizia uma coisa lá que era muito legal. As pessoas perguntavam por que tu continua, por que tu faz mentoria, por que tu... Eu acho que a gente sempre tem que ter mentores levando a gente para Com frente. certeza. E a coisa que mais me move, sabe o que que era? A vergonha de não fazer. E tu é um cara que eu me dou bem contigo porque a gente é muito parecido nisso. Se tu disser que vai fazer um negócio e tu não fizer, meu Deus, Meu Deus. pode dar errado, mas Sim. eu fiz. Tu não é assim? Eu sou assim. E eu sou esse cara que eu tenho vergonha de não fazer. Tipo, se eu disser pro Fábio que eu vou comprar um cachorro e eu não comprar, eu tenho vergonha. Agora, se eu comprar um cachorro e ele morrer antes de chegar na minha casa, tá tudo certo, não tem problema. Mas eu comprei o Mas eu show. comprei. Então, é sobre isso, né, Ariel? De tu ter vergonha de não executar, de não fazer. E eu vejo muito isso na tua Mas pessoa, tu né? acredita que eu faço, muitas vezes eu falo que eu vou fazer e me comprometo com alguém pra ter certeza que eu vou fazer? Exato. Nossa, eu tenho muito disso. Por exemplo, eu vou fazer uma jornada agora de acordar às 5:30 da manhã pra fazer uma oração, né? E tipo, eu me comprometi a um grupo pra fazer. Às vezes de manhã tu acorda, pô, 5:30, cara, 5:15 eu acordo, entendeu? Não, mas tem mais pessoas me esperando, eu vou lá, eu vou fazer. Porque se eu não aparecer ou não fazer, isso vai igual me dar um soco na cabeça, entendeu? Uhum. Porque, tipo, eu vou ficar mal o dia inteiro. Falei, caramba. É igual uma academia. Se eu não tiver o personal, eu não vou. Entendeu? E assim era. Eu fiz 1 ano e meio de academia quando eu tinha o personal. Depois aconteceu um Acabou. episódio da Mas minha tu vida que eu falou- parei um tempo. Cansei. Tu falou esse negócio da oração aí de manhã. Eu sei que o divino entrou na tua vida há um tempo. E eu queria saber o que que isso mudou no impacto nas tuas empresas, na tua vida como empresário, essa conexão com Deus. Cara, eu digo que tudo, na verdade. Porque é, ter um ser superior ali pra te dar força, pra te conversar, pra tu desabafar, pra tu receber a palavra certa na hora certa, que as coisas aconteçam na hora certa. Até hoje, de manhã, eu mandei mensagem pra uma pessoa, falei assim, me ajuda a decifrar. Será que é tantas portas, que Deus está me abrindo tantas portas assim? Será que isso realmente é real? Entendeu? Eu fiz essa pergunta pra pessoa, entendeu? Ele não me respondeu ainda. Eu olhando, chega aqui. Porque tu passa a se conectar tanto, a tua fé é tão grande, né? Que daí às vezes tu mesmo se pergunta, né? Porque depois que aconteceu, muita coisa boa começou a acontecer na minha vida. Muitas coisas boas. Na minha família, né? No meu relacionamento, com meus pais, na minha Hoje tu empresa. acredita que Deus sempre teve um propósito para ti, como tu não conversava com ele, tu não sabia qual Não era, e hoje sabia tu qual sabe. que era. E hoje eu vejo que várias coisas aconteceram porque tinham que acontecer da forma que tinha que Exato, acontecer. é isso. Né? Então, assim, e assim é na empresa também. Muitas coisas, né? Se tu ora, quando tu pede com clamor, Uhum. vai vir, Agora, parceiro. Só cuidado agora, com- e agora, quando tu receber, tu É. tem que saber o que Cuidado fazer. com o que tu pede, né? Porque tu vai receber, né? Eu sou prova viva disso. Eu também. Né? Então, tipo, o cara fica assim naquela.
Cara, será que é tanta bênção assim mesmo que tá, né? Mas é Que tanta tá, né? bênção. Então, assim, Quanto a mais. gente. E isso tem mudado muito a minha vida, muito transformado em pouco tempo isso, né, Fabiano? Tu sabe Uhum. dessa, E tu dessa falou busca tantas bênçãos e um dia a gente subiu no palco junto com essa com música, essa né? música aí. Quantas bênçãos, né? E eu sabia que tu era esse cara abençoado aí até Amém. hoje. Conta pra gente um Amém. pouco desse dia aí, do tudo que aconteceu antes desse palco aí que a gente subiu. E esse palco, na verdade, foi um final de uma história feliz, né? Mas que ela Ah, começou bem triste, né? bênção aí. Numa das enchentes gigantes que teve em Santa Ah, Catarina. E eu vou deixar tu contar o que aconteceu com a tua empresa naquele a gente momento. passou no ano passado, foi no ano 2023, né, Fabiano? Em que a nossa região ela foi muito, muito assolada pelas cheias. E nós tivemos 2 episódios muito grandes, né, seguidos, né? 2 episódios, 6 enchentes em 45 dias, né? Então, nós temos loja em algumas cidades que são bem afetadas pelas chuvas. Uma é Rio do Sul, né? Outra é Lontras e a cidade de Presidente Getúlio que a gente também sempre sofre bastante com as cheias. Lá é mais enxurrada, né? Não é muito enchente, né? Então vem enxurrada, sobe, desce, Uhum. limpa. Tem outra que fica uma semana e meia com loja fechada. E nós, em outubro de 2023, teve esse episódio aí da enchente, qual tu participou, onde nós ficamos 15 dias com 3 lojas fechadas, né? Aí aproveitamos para dar uma reformada na loja. Novembro veio outra, e daí ele levou tudo, na verdade. Levou não parte de produtos, mas toda a parte imobiliária de uma das lojas Não, eu me nossas. lembro até hoje. Deu a É, enchente. e Tu me ligou e falou, Fabiano. Não, eu te liguei porque eu falei assim, cara, não tô acreditando depois dessa enchente, tá tu e tua mãe aqui falando, convidando as pessoas para vir no sábado e hoje encheu tudo de novo. sim, E aí tu falou, cara, nem tem mais força para ir. Aí tu já tava sim, desabando a chorar porque um cara que acabou de reconstruir, reformar a loja, enche tudo de tudo de novo, novo. haja força Não, haja para força. acontecer. E aquela a gente se conectou muito naquele momento, né? E a gente fez um propósito junto. Lembra Sim, que nós vamos fazer o melhor Natal da história? vamos. E, claro, ó, chega até a me arrepiar, porque é, foi uma conexão divina naquele momento. Eu orei muito para que aquilo acontecesse. Eu sei que tu estava no mesmo propósito que eu. Foi muito emocionante para mim ver a força da tua família se reconstruindo ali. Teve uma ajuda financeira, onde tu ajudou teus funcionários. Tem toda uma história linda por Sim, trás. Mas eu nunca vou me esquecer da mensagem que tu mandou para mim na virada do ano. E aí eu até falei para minha mulher, ó, as pessoas que mandam mensagem para te quando tá para virar o ano são as pessoas mais próximas da tua vida, né? uhum, E tu mandou uma mensagem para mim que estava escrito assim, ó, eu consegui. A gente bateu a meta e deu tudo certo o que a gente pensou. Meu Deus, me arrepiou. E eu falei para ti, eu também consegui, eu também bati a meta. Eu falei que a gente ia conseguir e falei que a gente ia sim. subir num palco e dar o testemunho disso tudo. E aconteceu, né? E aconteceu, e a gente subiu lá e É, falou, então tu é esse cara que executa, mas que também pensa nas pessoas, com certeza. em nenhum momento deixou de ajudar os teus funcionários e cuidar deles, e eles reconstruíram a tua empresa junto É. contigo. E ali, Fabiano, naquele momento, foi uma virada. Nossa, até me veio agora esse insight, tá? A gente tava falando muito de valores da empresa e tal, da cultura e tudo mais, Uhum. né? É, lá foi cara, lá fortaleceu demais isso tudo, porque foi um momento em que, na maior tragédia de loja que a gente teve até hoje, a gente passou por várias enchentes, não foi só mais uma, não foi É, só mais uma enchente, não, foi uma enchente diferente, Sim, sim. né? E não foi a primeira enchente, só que foi uma não, mega enchente. foi É, uma levou mega. o quê? Uns 3, 4 meses, né, para o estado se Foi. recuperar? É, tá, 4 meses, mais ainda, né? cara, foi muito tempo. Foi a região toda Não, e assolada. próximo do Natal, né, Ariel, que vinha o momento mais importante de Não, venda do eu ano. falei, tipo, novembro, a gente cresceu 5% ainda. E eu fiquei com loja aberta 15 dias. 2 lojas, tá? Então a gente ia estourar. Tava, tipo assim, dia 15 tava projetando a meta para bater dia 15, Qual entendeu? que foi a data que aconteceu? É porque 30 de Novembro de no... 2023, outubro e novembro de Ah, 2023. Outubro de 2023, aonde a maioria das redes de lojas já receberam a compra de fim de ano. e ele já tinha recebido Já tudo. estava tudo no estoque, né? Então Tava. você imagina que você compra para os 2 períodos mais fortes de vendas da empresa, novembro e dezembro. Compromete teu fluxo de caixa, né? O exemplo vem isso ali, comprometeu tudo, Fiquei, estruturou tudo. ficou fechado sem vender e ainda teve Tem que coisa que pagar. molhou, né? A gente, mercadoria perdemos pouco. Bem pouco mesmo, assim. Mas mobiliário, a gente Móvel. fez toda uma loja. E faturamento, né, cara? Porque Sim. eu Zerou? projetei a venda pros 3 meses, que não Não aconteceram. aconteceu, né? Né? Então, assim, e não foi só eu, né, cara? Foi a cidade, foi a região Tudo. toda que passou por isso tudo. Né? Mas, assim, foi uma virada de chave na cultura lá, assim, e de olhar para as pessoas, né, de ter tudo isso, porque elas mesmas, assim, nem elas acreditavam, né? Foi a ação que foi Ô, feita. Fábio,
A gente tem imagens, né, Ariel? O Ariel, a escavadeira tirando a pessoa de dentro do terreno dela, porque não dava nem de entrar na casa, não É. dava de sair do terreno, tudo alagado. Então, tem várias imagens tristes ali, mas que depois eu assisti aqueles teus funcionários limpando a loja e Não. reconstruindo a loja contigo, não tem A, preço, loja, né? a casa da funcionária, uma das funcionárias, tá com nós até hoje. Não tinha baixado água na casa dela, mas ela tava lá na nossa loja limpando a loja e tal, fazendo a coisa acontecer. Daí daqui a pouco a só lembra a mensagem da mãe dela: Ó, baixou a água. E ficou um guarda-roupa dentro de casa que eles tinham conseguido tirar e tinha No ficado um resto. guarda-roupa novo que eles tinham comprado em enchente de outubro. Aí a gente foi lá, eu levei ela, que foi aquela cena que eu levei ela pra casa, não chegava na casa. Daí veio a reto escavadeira, daí ela subiu na Na coxa reta da foi frente e pra... levou até na casa dela, né? A casa dela foi até no teto, né? Até na copa. Ah, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Tu É. dizendo que comprou material de limpeza e a menina tinha um detergente para limpar a casa toda, Fábio. Uhum. Entrou água na casa toda e ela falou que Foi. eu não sei como vou limpar, ela chorando que recebeu todo aquele kit para limpar a casa. Não, cara, foi assim, uma virada de. E assim, né? Por isso que eu falo, só fica no varejo quem é. Quem ama o que faz. Porque, cara, né, nos últimos 5 anos, né, quantos Altos e altos e baixos. baixos a gente Você me passa. As vacas lembrou, a gordas gente e as tava vacas na. magras. Eu acho que você estava presente também, não lembro agora, numa mentoria em que um empresário foi se apresentar, né? Ele falou assim: ah, é porque eu abri a loja, porque eu era CLT, trabalhava na empresa e só que tava lá muita pressão, tava uma loucura, cobrança. E aí eu falei assim: ah, quer saber de uma coisa? Você é dono de loja. Eu quero viver. Eu quero ter paz, tranquilidade. Foi lá e abriu uma loja. Aí eu olhei, pensei. Eu conto ou tu conta? Como mentor, eu não poderia responder. Mas eu olhei e falei assim, pensei comigo, amigo, a escolha tá errada. Tomara que alguém conte pra ele. Vamos ver se alguém vai ter alguma alma que vai contar É, isso. os guerreiros do varejo, cara, porque amam o que fazem. É a oscilação, né? E aí, Ariel, e eu vejo que eu concordo plenamente. Eu acho que, por mais que eu sou um cara dos números, eu sou um cara que fica muito ligado em dados, mas ainda assim a gente tem que ter um amparo, que é a questão da fé, né? Que você trouxe, que você está se conectando mais nesse lado espiritual, para manter esse equilíbrio, né? Porque senão você acaba dando uma surtada realmente, né? Porque as oscilações do varejo no mercado é absurda. Quando você organiza a sua casa, quando você está com o estoque controlado, quando você ajusta a equipe, quando você acerta na campanha, vê uma sazonalidade externa que não estava prevista e acaba impactando totalmente no seu resultado, né? E aí, como é que eu faço para isso, né? Então, mas um outro ponto que você citou aqui, que eu queria entender com você, qual que foi a chave, né? O que mudou na sua cabeça, que além de você ter esse amparo espiritual, você teve um acompanhamento para um desenvolvimento seu, né? Que foi quando você começou a entrar em grupos de mentoria. Sim. E eu queria entender com você, quando você começou a entrar para esse lado de mentorias, o que você teve de transformação, o que mudou? Porque tem empresários, né, que estão nos ouvindo aqui que são meio incrédulos realmente. Ah, pô, será que mentoria ajuda? Será que mentoria funciona? Será que dá certo? Eu vejo depoimentos, né, como você tem vários, né, depoimentos seus rodando nas redes sociais. E, pô, e quem não conhece, você fica se perguntando, pô, mas será que isso daí é de verdade? Sim. Será que esse cara passou por Não isso? tá ganhando pago pra Não tá sendo pago, né, A para gente poder vai cansar falar de essas perguntar coisas. isso, né, cara? Já Já. teve essa vontade Já de perguntar? Pra mim, eles "Você diziam, tá tu sendo trabalha pago?" nessa empresa, né? Hã? Tu trabalha nessa empresa. Tu eles trabalha, diziam. tu deve trabalhar aí, né? Não, eu falo que como eu falei no começo, desde o começo que eu comecei na empresa, a gente sempre buscou, né, consultorias e tal, mas eu nunca tinha participado de mentorias. Tipo, igual que eu participei, tô participando até hoje, né? Então, mas o ambiente, cara, cara, ele te eleva o nível, porque eu lembro certinho, quando eu entrei na mentoria, que eu estava lá, por exemplo, assim, primeiro mês eu entrei e não tive resultado, segundo mês eu tive queda de 14. Cara, eu lembro que eu botava assim, é igual o ranking de vendedor. Mesma coisa. Todo E- mundo Aí eu crescendo e olhei, eu tô atrás. porra, cara, o cara cresceu 30%, 40%, eu tô em queda de 2, de 15. Cara, tem coisa errada. E vai tomar, daí veio o poder de execução, ia lá e já aplicava, já via quanto fazia, e aplicava, e aplicava, e aplicava, e fazendo. Aí tu No pega terceiro aquele mês, cara que cresceu 30 e diz o que ele o fez. que Aí ele tu vai lá e fez? E aplica. tu chama o cara, né? O É. ambiente ali, tu tá ali, É o senso de Eu- comunidade, né, Ariel? E eu Isso, lembro o que o ambiente, sabe, Ariel- é muito rico. E eu lembro que o Ariel, E- quando eu abri a mentoria, Eu já assim, sei lá perguntar. tinha 100, 200 empresários.
Aí eu falei assim, então, pessoal, a gente vai abrir agora um momento rápido para perguntas e respostas. Maria já com a mãozinha levantada Não, ele, aqui. na verdade, o zoom dele a mão ficava eternamente levantada. Ele nunca baixou aquela mão. Eu lembro. Engraçado tu falar isso, porque nas tuas mentorias tava sempre. Todas. Todas com a mão levantada em 1000 perguntas, né? A primeira eu mão abri- levantada era sempre a Abriu dele. espaço. Mas Eu já falo depois assim, ele. Ei, eu já pensava, então, pessoal, a gente vai abrir para pergunta, mas o Ariel, que já vai começar falando, É. perguntando agora, as próximas. E eu acho que o ambiente, cara, o ambiente te leva para outro nível, porque tu tá ali, daí tu já vê a pessoa. E o meu primeiro impacto foi esse, a mentoria. Cara, os caras estão crescendo, eu não tô crescendo, tem muita Uhum. coisa errada. a E comecei a competitividade, agir e tal. Aí no terceiro mês já tive um boom de vendas. E a questão que até é algo que esses dias eu troquei uma ideia com a minha esposa. Eu falei assim: eu não consigo acreditar, eu não sei como seria hoje, Uhum. no período das cheias, 2023, Se não tivesse o apoio. se eu não tivesse ali na mentoria. Como seria? Porque meu gráfico é muito nítido, assim, tu gosta dos números. Eu entrei na mentoria, no primeiro mês eu caí, porque eu entrei na metade do mês, no segundo mês eu caí 14%, depois eu cresci 20, 25, 20, aí deu ruptura do meu estoque, a equipe, metade foi embora, que daí é meta e coisa nada, pum, caí 20. Despencou. Aí, beleza, cresci de novo 25 de setembro, outubro, enchente, agosto, enchente, e dezembro, o melhor Natal da nossa história, né? Nossa. Foi sensacional. Então, tipo assim, Benção. como que eu estaria agindo Tu foi preparado. pós-enchente? Eu me Tu foi se preparei. preparando até lá pra passar aquele momento. Tu poderia ter quebrado a empresa, né, Ariel? A chance era muito grande. Muito Né? grande. Muito grande. Muito grande. Né? Porque, cara, e daí o que acontece? Eu colhi os frutos todos nos 2024. Nós crescemos 22%. Né? Então, tipo assim, eu aprendi, sofri e agora, tá, desfrute agora. E assim, o que que nós temos pra ti, teve né? enchente em benção. 2024? Não teve. Não teve. Mas foi o ano que mais choveu. Foi o ano que mais choveu. É verdade. Então, olha que loucura. A gente teve um ano que Deve era pra ter gente uma estar com cheiazinha, medo o tempo todo, porque foi o ano que mais choveu. Choveu muito mais dias do que dias de sol no nosso estado e não deu enchente. É a preparação, né? Hoje. Ó, não vou no programa. Não Veio o vai, que não veio. vai, não vai. Veio o que veio, mas a gente tá preparado, né? Porque tu se prepara também, as pessoas te ajudam, te dão um colo, vamos dizer assim, né? Aham. Te ouve e tal, tu coloca as coisas pra fora. Tipo, na tua cidade, aqui o empresário tá me assistindo, me diz um aí da tua cidade que tu senta pra trocar. Só se é teu irmão que tem negócio igual o teu, ou algo assim, vocês trocam ideia. Mas tu não sei o teu concorrente pra conversar, se ele tá crescendo, se ele não tá, pode até sentar, mas tu não pode confiar. Nós vamos receber um Eu sou convidado. já menti um monte já. A gente vai Período rece- CDL, aquela coisa, né? Tu não consegue Ah. compartilhar. Então, tipo assim, num ambiente desse que tu tais, cara, eu tô trocando ideia, por exemplo, com o Jonas. O Jonas é lá do Rio Grande do Sul. Cara, dá 700 vezes falando da minha loja. Não é teu Ô, concorrente. eu e ele abrimos o dashboard, eu e ele abrimos o número. Um com o outro, tá, mas tu pode crescer aqui, eu posso crescer aqui. Quem tu fez esse mês, tu cresceu mais do que eu. Porque nossas lojas são bem parecidas. Cara, Concorrente. Não não, tem me preço. diz, cara. Pô, isso aí não tem preço, cara, É. não tem. Então, e se eu não tivesse no ambiente, se não tivesse mentoria? Eu nem conheceria o Jonas. Nem Não. conheceria essa tralha aqui, ó. Esse cara aqui. Eu falei, tem tralha que é boa, né? As verdades Ó, aparecem. Tem né? uma coisa Tá que é vendo? dito. A Deus fama não esconde quem tem você é. produtor, tem uma coisa que tu sabe bem como é que é. Deus nunca te dá uma cruz maior do que tu pode carregar. Quer dizer, pra tua esposa ele deu, porque tu é grande, né, produtor? Meu Deus. Coitado da Duda. Mas é sobre isso mesmo, esse senso de comunidade, isso tudo que tu falou aí, eu concordo contigo. Tem pessoas que a gente nunca, jamais na vida ia conhecer. E tem Não. vários mentorados que hoje estão na minha vida e que dificilmente eu conheceria do Nordeste, do Norte, do Sul, de todos os lados. E amanhã a gente vai ter um convidado aqui, eu estava falando disso, que ele é muito meu amigo, e o ramo dele é igual ao meu e nós estamos em cidades próximas e a gente troca figurinha. Sim. Mas isso é a raridade da raridade da raridade. Porque raridade. não dá para te conversar Cara, com ninguém é raridade. sobre números, principalmente a tua concorrência, né? É quase impossível. Então, Não tem como. tu quis dizer com tudo isso que o empresário é um ser solitário e dentro da mentoria ele acha outros loucos solitários igual a ele e vira uma comunidade. E o que eu sempre falo, o meu momento da mentoria, que eu faço toda segunda-feira à noite, então era o momento que eu parava para olhar minha empresa. Então, por exemplo, dia de mentoria que era com o Fábio, de compras Hoje e eu vou tal. olhar de Cara, compras. era a hora que eu parava,
abria as duas telas do sistema, ficava bem Agora pequenininho vou lá, o Fafão, perguntar e eu de aqui, ó. tudo. Vou aproveitar e perguntar disso aqui. Então, e eu analisava, eu acabava a mentoria, eu ficava lá até 10, 11 horas da noite olhando. Então, cara, olha só, eu posso melhorar isso aqui. E A qual que foi cobertura, a- será que minha cobertura tá certa? Será que vai dar ruptura? Agora vamos ver se ele é um bom executor. O que que você, dentro dessas mentorias de compra e estoque que você pegou comigo, o que que você pegou de estratégia que você aplicou e teve resultado? É só eu baixei 3 meses de estoque, né? Olha, 3 meses? Quando eu entrei na mentoria, eu tinha 8,5 de cobertura de estoque. Hoje é 5%. Hoje é 5 de cobertura. Ui, a de gente 5 falou isso. E eu hoje, quero hein? chegar a 3. Minha meta é 3. 5 A gente meses. falou Só que sobre daí eu isso. tenho que estar bem mais Qual estruturado. que é a na parte de concentração compras. de calçados hoje na sua loja? Representa quantos por cento? Ai, calçado é meu calcanhar de Aquiles. Ah, é ele que tá carregando Peguei o na teu... ferida. Daí eu tenho marca de calçado que tá me puxando 11. 11% de cobertura. representatividade. De Não, de cobertura. cobertura de estoque. Representatividade do meu estoque hoje, o calçado, ele representa da minha venda, hoje, uns 30%. Ou seja, 30% a gente está vendo ali fornecedores com 11 meses, mas se fornecer em algumas categorias, vai explodir isso daí. Pode chegar a ter dentro dos calçados ali alguns modelos, passando de Eu 24. tenho sorte que, tipo, a minha cobertura maior tá em tênis, que é temporal. Então não tá em produtos sazonais, né? Tipo bota e coisa lá. Então, assim, são produtos que eu olho o ano inteiro, que eu vendo. Então, mas assusta, né? Tu olha lá o estoque de uma marca que não é o teu número 1 de venda, mas de estoque ele é o que mais representa o estoque. Então, tipo assim, é ruim isso, devia ser o contrário, né? Uhum. Esse ano, a minha concentração de crescimento de venda é fazer as campanhas, as coisas que eu as assertiva e dar uma regulada nas que precisam de uma melhoria e vou trabalhar só o estoque do meu Ali, que eu vou subir estoque deles para Então hoje tu eu vou crescer em cima disso. considera estoque e compras o ponto fraco ainda, onde tu tem que mais evoluir dentro da tua empresa? Qual o setor que tu precisa mais evoluir? Não, o meu setor hoje, que eu preciso evoluir muito, é na questão ainda de pessoas. Até a gente está buscando um parceiro de que trabalha cultura organizacional e tudo mais, que é um amigo meu, um futuro legendário também, e que a gente vai trabalhar agora. Então a gente vai trabalhar fortalecimento de cultura para reter os Fazer mais bons retenção e e conseguir trazer trazer e pessoas. virar um love mark, né? As pessoas Isso aí, quererem trabalhar dentro da trabalhar tua na empresa, Dalva. né? Então esse vai ser nosso processo agora. Compras, eu tô assim, bem alinhado, mas o compras é Desafio. se tu não olha todo dia, toda semana, quando tu piscou, foi, a cagada tá feita, né? Desculpa falar, mas é cagada mesmo, porque mexe no caixa, mexe em onde tudo. Sim. ferra com o fluxo de caixa Não na hora. tem. Meu pai, eu e meu pai, hoje a gente discute, hoje a gente conversa, a gente troca, né? Mas a gente brigava por causa disso, né? Então, é eu que monto a cota de compras, eu que faço tudo. Então, Mas daí eles não corta, respeitavam a corta meta. pela metade, corta pela metade, né? Ele corta seu pedido? Ou Não, você- ele só falava, ó, corta pela metade, cobra pra fazer, vai vender no caixa, aí não sei o quê. Aí eu falei assim, não, corta pela metade o que não gira, o que não, aí vamos, o que tá vendendo girando, vamos comprar mais, Senão né? o faturamento cai, né? Mas porra, vai lá e compra 300 mil de uma marca, 200 mil de uma marca, tá louco? Eu falei, mas essa vende, tem que cortar outra que compra 50 e não vende 20. Oi, né? Que às conseguiu. vezes é amigo dele, que ele tá comprando lá só pela Não, amizade, o não. pai é racional nesse sentido aí, não tem não. Você acredita que você conseguiria ter reduzido o seu estoque e mantido ele de 8 para 5 meses só vendendo? Sem usar estratégia de compras e estoque? Não. Eu acho que deu problema, só aumenta. Porque. Se eu só olhar para vendas, É. aí, meu amigo, aí só. Porque mais produto, né? Então, tipo assim, a gente adapta hoje as nossas campanhas baseada no que eu compro para as campanhas, que antes não era vender o que estava com muito estoque dentro de casa e muita coisa. E daí algumas campanhas a gente faz para baixar o dinheiro de estoque, para baixar a cobertura de estoque. Hoje a gente tem várias metas e eu não tenho uma meta definida lá que todo mundo segue ali, a cobertura de 3. A cobertura de 3 está na minha cabeça, que eu que faço programação de compras, eu que passo a cota para minha esposa, para minha mãe que compra. Então eu estou trabalhando em cima disso. Eu quero 3. Só que eu preciso estruturar ainda mais no setor de compras para fazer 3, porque 3, cara, Não, é é limite assim, ó. para ruptura Cara, o tempo todo, né? então tu tem que ter alguém ali olhando, remanejando mercadoria, comprando a todo Tu acha momento. que é possível? É possível. Na moda, sim. No calçado, não. No Na calçado tem muita confecção, ponta, não na tem como. confecção, sim. No calçado é mais difícil, mas na confecção eu Mas consigo. o inverno é que mantém difícil isso aí de tu manter o 3, né? É que o inverno, o que eu faço, né? Como que é sazonal, né, Fábio? Até pode me ajudar nisso aí. Eu orço os produtos temporais e deu. Acabou.
entendeu? Por exemplo, assim, comprei Trabalho básico forte do inverno forte, e o que é assim, ó, temporal. bota, um exemplo. Cara, eu quero vender 1000 botas. Acabou. Acabou, meu amigo. Não vou repor mais nada. Sim, sim. Porque até tu repor vinho, acabou o frio, passou a onda, acabou. Exato. Então, assim, vendeu, deixa de vender Não, alguns ainda mais pares. agora, né, que a gente tá com uma loucura nesse clima, né? Às vezes é pra tá frio, tá Falei, eu calor. tenho que montar a loja. Se você pegar, por exemplo, o inverno de 22, cara, 22 começou a fazer frio em março, na sua região do sul. Se eu fosse me foi basear no É. meu histórico de venda de 2022, É o mais E forte foi- de todos, né? 2023 eu tinha E tomado aí 23 deu aquela... buf. Não, foi deu o que, frio. e foi o que aconteceu, né? Porque assim, em 22 nós tivemos uma sazonalidade climática que fez com que a venda de inverno estourasse. E aí, o que aconteceu com os empresários que só olham para o ano passado? Chegaram em 2023, compraram tudo querendo crescimento com base em 22. E aí, falam assim, 23 não fez frio. Não, 23 foi normal. O que não foi normal foi o 22. Mas em questão de clima, 23 foi normal. E aí, eu me lembro claramente que no grupo que a gente estava de mentoria, eu virei para os empresários em maio e falei assim, passou o Dia das Mães, as grandes redes vão abrir Olha que liquidação. absurdo. Eu lembro disso aí. Imagina, Eu lembro, não eu vão. lembro. Porque era Eu sempre falei, depois do Dia dos escrevam que eu- Namorados que a gente fazia. Eu falei assim, né? escrevam, acabou o Dia das Mães, as grandes redes vão entrar em liquidação. E eu já cantei essa bola no grupo, né? Eu falei para vocês no grupo. E aí, o que Até porque ele tem aconteceu? os espias, né? Ele sabe tudo que acontece E aí, no quando meio, né? aconteceu, aí, assim, eles já estavam planejados, né? Então, hoje eu tenho conexões, né, em diversas empresas do varejo, então eles já estavam planejados para acabar o Dia das Mães começarem. E assim, foi unânime. Se você olhar, puxar A ali, gente pegou preço, né? Zara, Renner, Riachuelo, C&A, Como- tudo mantendo a mesma chamada. 70% off, seios É que não começou com promoção. 30, né, Fábio? É porque Não, já normalmente mandaram essas logo redes, de cara, depois né? do Dia das Mães, eles botam 20, 30 Não, já e depois mandaram queima 70, tudo no né? Dia dos Namorados. né? Já mandaram 70. assim, é complicado. A gente vai com a mão com medo, né? No inverno. Comprar o verão, eu sempre falo, comprar produto atemporal é uma delícia comprar. Só que assim, o meu maior problema de estoque hoje não é. Eu acerto demais as campanhas sazonais. Tipo, meu pai sempre fala, meu Deus, vocês, Boa. né? Tipo, acaba o inverno, pum. Acabou, ficou lá, girou 80%, 85%. Meu, top. Ah, ótimo. Aí dá uma liquidada ali, Tchau. ficou as pontas, beleza. Aí o meu problema é onde tu tem confiança. Se não vender, tá bom. Aí a gente vira preguiçoso. Fazer ecologismo é preguiçoso. Meu, atender aquele cara de novo. Ô, Ariel, por Cara, isso... já vou aqui agilizar e tal. Porque cada 3 meses eu chamar o cara pra tu comprar, ou tu fazer uma nova compra, entendeu? É chato, é ruim, entendeu? Então quando eu tinha compradora, daí eu enchia o saco dela. Agora, como sou eu que compro, então a jeans, tu já planeja e tal, eu já planejo a compra, tal. E tá se não ficando- realiza no Tá mês, ficando preguiçoso, tá vendo? Mas sabe o que causa isso? Excesso de dinheiro no fluxo de caixa. É bom para anotar aí, né, Fábio? Eu aprendi há 20 e poucos anos atrás com um cara que fazia a gestão das empresas dele, que ele sempre falava uma frase para mim: excesso de dinheiro no caixa faz com que tu cometa erros. O que ele fazia? Ele tirava todo o lucro sempre. Deixava, claro, ele tinha uma reserva, mas a reserva não ficava na minha mão, que eu que fazia compras financeiras da empresa dele. E ele sempre me deixava no limite, Ariel. E aí o que acontecia? Eu não podia errar. Porque se eu errasse, eu não tinha dinheiro para pagar. Ou seja, eu era obrigado a acertar sempre. Claro, se desse um erro, uma sazonalidade, ele vinha e fazia um aporte ali e resolvia. Não era sobre não ter o dinheiro, é sobre o dinheiro não estar ali. E muitas empresas fazem isso. Tu vê, tu Cara, compra top. porque tem dinheiro. é legal isso aí. Não é? Não que seja meu caso, né? O caixa Mas gordo. tu acabou de falar. Tu Ele acabou de falar. que o Ele caixa da acabou de empresa falar. tá. Inclusive, se você quiser saber, né, como ter o caixa Empréstimos gordo de- igual do Ariel, comenta assim: eu quero que o Ariel vai entrar em contato com você. Ele vai abrir uma financeira lá Não, na- esses vai. dias eu tava falando com uma empresária, olha só, tava falando com ela e tal, numa loja e tal, daí eu falei, tá passando por dificuldade, não sei o quê. Daí eu falei assim, quem nunca, né, teve dificuldade de fluxo de caixa, né, no varejo? Quem nunca Ela, teve? eu. Ela assim, eu. Graças a Deus. Ela falou pra mim, daí Mas ela explicou. A gente Aí tem eu mentorado falei- assim, né, Fábio? Eu falei, pô, então tá bom. Eu já tô com pouco tempo de varejo, já passei por alguns perrengues, né? Não, Ela já é uma senhora, já quase já se aposentou. A gente tem um casal de mentorado assim, nunca passou. eu encontrei Olha uma só. empresária e aí eu peguei e falei para ela, escuta, provavelmente você já deve ter passado aquela situação do seu caixa estar negativo, você às vezes não tá conseguindo pagar duplicata. Ela, não,
Não. Eu falei assim, tá, mas você poderia estar ganhando mais do que você tem hoje. Às vezes tentou fazer algum investimento, alguma compra e ficou faltando recurso para você. Não. Eu falei assim, tá, foi tentar negociar com o fornecedor. Foi se Cara, tentando. tudo não. Eu falei assim, peraí, vamos lá. Tu tem problema? Qual que tá sendo a sua Deixa, dificuldade? tu vai me mentorar, peraí. Eu falei assim, vamos fazer uma sociedade. Eu quase encerrei a sociedade Fabiano e trouxe ela. Eu vou sabe? lá. Vem cá, traz essa Essa mulher pessoa é aqui. muito, muito pra frente, né? Mas olha só que engraçado, né? E ela pegou, ela tem 5 lojas, ela tem 5 lojas. E é tipo aquelas lojas de uma mistura de confecção, no outro andar tem um calçados, É um aí mix, no né? outro tem. É tipo como se fosse uma mini magazine, assim, Sim. sabe? E aí eu falei assim, aí eu peguei e virei pra ela e falei assim, tá, mas hoje quanto você tem de estoque? Ela, não sei. Eu falei assim, tá, hoje quanto você paga de duplicatas no mês? Não sei. Eu falei assim, tá, média de faturamento, você sabe? Ah, média de faturamento eu sei. Eu falei assim, lucro? Não sei. Eu falei assim, tá, quanto que sobra na sua conta depois que você paga tudo, as despesas, quanto sobra de dinheiro? Não Eu sei. nunca olhei. Eu falei E essa assim, que nunca teve problema. essa que nunca teve problema É o financeiro. problema que eu controlo demais, então. Aí eu falei assim, calma aí. Eu falei assim, tá, você tem, nunca faltou dinheiro, nunca faltou nada, sempre pagou tudo em dia, paga a nota dos fornecedores. Eu falei assim, tá, hoje você tem R$1 milhão na sua conta? Ela falou assim, eu já esperando, tenho, né? Alguma coisa assim, né? Porque não falta dinheiro. Ela falou assim, Quase. não tenho. R$1 milhão eu não tenho. Eu falei assim, oh, graças a Deus. Acertar, Senhor. senhor. Eu falei assim, obrigado, senhor. É isso que eu precisava. Aí eu virei para ela e falei assim, tá, hoje você não tem R$1 milhão na sua conta, mas você sabe que você poderia ter 2 milhões? Aí ela olhou assim. Como Eu assim? falei assim, tá, você pode estar com sua vida financeira em ordem, mas você estaria feliz se você tivesse R$1 milhão na conta? Ah, com certeza, porque eu queria fazer isso, queria fazer... Eu falei assim, tá, então vem cá. E aí eu expliquei pra ela, porque, olha só, por ela não saber o quanto que ela tem de estoque, por ela não saber o quanto que ela paga, ou seja, não ter a gestão da operação dela, fez com que ela ficasse com um custo de mercadoria de R$3 milhões acima da média que ela deveria. Então, são 3 milhões de custo de mercadoria Sim, que era ela para já estar na pagou. conta dela. E ela já pagou o produto. Né? Então, olha como que é a penalidade de você não ter, né, uma gestão de loja. E eu falo que o varejo, ele cobra caro os empresários. Ela ainda tem a sorte ali, né? Eu falo que Deus está com as duas mãos na cabeça dela, ungindo ela ali, que ela está conseguindo se manter, né? Não ter problema. Mas, assim, não é a realidade de 98,9% do varejo, Sim. né? Porque se hoje a gente faz algo perto disso daí, pô, quebra a loja, quebra a empresa, né? Sim, tá louco. O Ariel tava falando ali, tava rindo ali, né, nesse negócio do empresário ali que não falta dinheiro. E eu tava lembrando aqui que tem uma empresária que eu trouxe essa estratégia para ela de não deixar muito dinheiro no fluxo do caixa, não deixar muito dinheiro na conta, e ela começou a fazer esses saques, né? Porque o Fábio começou a fazer um trabalho com ela de redução de estoque e foi entrando 1,5 milhão no ano, 2 milhões no outro ano, então isso é um volume de dinheiro Sim. grande que foi entrando. E eu comecei a falar para ela retirar esse dinheiro, não deixar ali, porque começa. Só que aí ela não parou mais de viajar, tá viajando sem parar. A gente não consegue nem fazer reunião com ela, porque ela tá toda hora Hoje eu marco reunião Ela com não ela, sabia que- cancela a reunião comigo porque ela tá em viagem, mas tá ela tudo não bem, né? sabia que podia. O objetivo era esse, a gente botar ela para Aí- sair do operacional e viajar. Tá dando resultado, Tá a dando mentoria, resultado. né? né? Tá tudo certo, né, Ariel? Inclusive, olha só, vou dar uma dica para você. Se você quer, assim como essa nossa mentorada, começar a sair do operacional, viajar bastante, brincadeiras à parte. Se você quer melhorar a sua gestão de estoque, melhorar esse planejamento de compras, criar processos para dentro da sua loja, para de fato você poder assumir esse controle e crescer de forma rentável para sua operação, não só olhando para faturamento, mas olhando para a lucratividade, eu quero deixar um convite para você para clicar aqui no link na descrição desse podcast e fazer uma aplicação 100% online gratuita, onde a gente vai marcar uma reunião com um especialista do varejo do meu time, que ele vai avaliar, diagnosticar a sua empresa e trazer estratégias para que você possa aplicar
aplicar amanhã mesmo na sua loja e começar a ver resultados para dentro do seu negócio, tá bom? Então fica o convite para você fazer essa aplicação, diagnosticar a sua empresa e conhecer um pouquinho mais de como funciona o Maestria do Varejo. Ô, Fabiano, nós estamos indo para nossa reta final, né? A gente falou muito sobre essa parte Falamos sobre tudo, né? Mas eu queria... Fizemos um overview da vida do Ariel aqui, Mas sabe né? o que eu queria mesmo? Eu queria que ele deixasse uma mensagem final pra gente, falando para todas essas pessoas aí que têm empresa, ou que, como o Ariel, tem sucessores, ou estão passando por isso aí de sucessão. O que tu deixaria de mensagem para essas pessoas aí que estão ouvindo a gente? Ah, cara, não desista de vender para os seus pais, né? Brincadeira. Eu queria deixar uma mensagem ligada à família que eu aprendi faz pouco tempo, em que a honrar a história que veio desde lá do começo, né? Então, não foi fácil para os teus pais criarem aquela empresa, passaram por várias dificuldades e a gente só vê agora a parte negativa de tudo, que não quero que faça assim, não quero que faz desse jeito, mas para você entender, ser transparente com ele, conversarem com eles, fazer um realinhamento de expectativa, o que que você pensa da empresa, o porquê que você está ali, o que que você espera, o que que ele espera também, porque com transparência, a gente saber qual que é o que tem na mente deles e tal, porque às vezes é só uma falta de diálogo. Eu acho que a grande maioria dos problemas de uma empresa familiar é falta de diálogo. Porque o filho quer saber mais do que o pai, certo? Chegar lá e falar, porque agora é assim, agora mudou tudo, agora não sei o quê, agora é assim, é diferente, agora é online, agora não sei o quê. E quando o pai começou o negócio dele, era lá, né, na notinha, né, fazia a coisa toda. Então, que tenha diálogo, faça um realinhamento com eles, porque eu fiquei um bom tempo dando com a cabeça na parede nesse sentido. Se eu tivesse percebido isso antes, a gente já teria evoluído muito mais, tenho a certeza disso. E que você, se você ama o que você faz, tá no varejo, tá no sangue, né? Porque o varejo tem que estar no sangue, né, né, Fabiano? Acredite e faça uma venda bem feita, como você se vendeu para o seu marido, se vendeu para sua família, para os seus amigos, porque a gente tá toda hora se vendendo, né? Então, faça uma venda para os seus pais do que você pensa da empresa e de cada ação que você quer fazer e demonstre muita não passe segurança, né, e confiança, que você sabe o que faz, que você passou por algum processo, que você estudou isso, que você foi atrás de algum conhecimento, que não é isso que tu tirou da tua cabeça de tal momento. É mais nesse sentido, assim, porque o nosso tema era mais empresa familiar, né, meus amigos? Então, eu evoluí muito nesse sentido. A gente parou de ter muitas intrigas nesse sentido E de tu ter vê, mais tu é transparência, segunda conversa, geração, diálogo. então tudo isso serve para quem é segunda geração. Agora, para quem é primeira geração, não desista e tenha certeza que tu quer isso para tua vida, porque o comércio não é fácil, né? Ele nunca vai ser fácil. Se a gente virar aqui e disser vai ser fácil, não vai ser fácil. Ele vai ser difícil, então tem que ter muito amor, tem que colocar amor naquilo, tem que gostar daquilo para essa resiliência toda te levar onde tem que levar. Meu amigo, quero uma mensagem final tua, eu quero ver o que tu sentiu de tudo isso, que a gente conversou com esse ser iluminado aqui hoje, o Ariel. Cara, conversando com o Ariel aqui e ouvindo ele, eu lembrei muito daquela passagem bíblica de José do Egito, porque o José, ele teve um desafio, né, que foi dado para ele, que foi saber administrar os recursos quando ele estava num período de bonança e depois num período de escassez, né? E hoje, trazendo essa analogia para dentro da sua realidade, você tem um desafio, né? Porque é justamente manter o equilíbrio entre a inovação e principalmente a cultura da sua empresa, né? Trazendo inovação, mantendo a tradição, né? Sem se perder ali no meio, mantendo essa cultura. Então, não teve como não trazer essa associação. Ele é né? um José, só não é do Egito, né? Os olhos azuis, né? Mantém assim. A gente tem uma mentorada que é o José do Egito, né? Porque ela comprava muito. Mas ali, ó, eu trouxe para eu vi essa analogia em questão de você manter o equilíbrio dessa tradição e inovação, né? Agora essa nossa mentorada, ela é o se José de chamava, né? escassez. O que agora me veio que tu falou isso e eu acho que eu não falei sobre isso. De conseguir manter a essência, sabe? Tipo, o porquê que, Pum, né? O porquê que lá atrás foi feito a empresa. tá aí. Né? Com quais valores? Por que foi feito? Foi para quê? Para trazer o sustento? Por quê? Por quê? Entender isso, porque muita gente às vezes assume o negócio e nem sabe por quê.
entendeu? Porque os pais começaram, ou os avós, que é uma terceira geração, e manter essa essência e manter os valores muito bem claros. A gente tem os nossos valores lá na empresa que a gente às vezes deixa ainda muita ponta solta. Por isso que eu falei que vai ser minha busca desse ano para trazer uma pessoa para me ajudar. Porque às vezes a gente acaba não tomando decisões alinhadas com os nossos valores. Até que enfim, Entende? Então, e aconteceram muitas coisas assim que, cara, se eu tivesse levado a risco meus valores, esse problema não teria nem acontecido lá na frente. Sim. Entendeu? E esse problema só vai se alongar, né? A cauda só vai ficar mais longe e o problema só vai ficar maior, né? Cara, mas eu preciso Como que é? te contar. É melhor uma tragédia, como que é? Tem uma frase do que uma tragédia sem fio. É melhor uma tragédia... Eu esqueci agora a frase. Ia ficar bonito meu encerramento. Ia ficar lindo, bom. mas eu tenho Poxa encerramento bom pra vida. ti. Vamos dar um pausa. Não, Pesquisa no Google. Pesquisa aí, bota no chat Melhor GPT. vaga no final. Sabe que eu vou te contar uma coisa agora que eu não sei se eu deveria, mas eu vou te Tragédia sem fim. contar. Porque a tendência é que tudo que tu passou com teu pai, tu vai passar com teus filhos, né? Porque eles vão seguir esse legado aí que é lindo, maravilhoso. Tu tem 2 filhos lá que são, além de lindos, eles com certeza vão seguir aí tudo isso que tu tá moldando eles agora. E se eles forem o cara que tu vai ser um sucesso, mas eles vão ser adolescente igual tu foi com teu pai. Tá louco. E tu vai ter que estar preparado para passar Claro, por tudo com isso, porque certeza. o ciclo se repete, né, Ariel? Sim. Assim mas como- tem vários que eu já quebrei, tá? Vários Não, que eu já... mas eu digo vários ciclos que eu já... o ciclo de sucesso, assim Sim, como teu sim. pai fez sucesso e tu tá fazendo o Sim. teu sucesso, teus filhos vão fazer sucesso um dia porque eles vão levar esse legado. Tu não Uma empresa se constrói por 2 motivos. Um, para criar um legado e manter isso na família, outro para fazer ela gerar valor e vender. Eu acho que não é o caso hoje de vocês Não, gerar não valor sei, na empresa é. para vender, ela vai continuar na família. Talvez um dia já tenha sido, né? Que a gente já conversou sobre isso. Hoje não é mais. Então, a tendência é tu preparar os teus filhos para isso. Só que o que a gente faz hoje que dá muito certo, não vai ser o que vai dar certo lá. Ariel, queria te agradecer pela participação, muito obrigado, foi muito massa a gente ter esse bate-papo, essa troca. Já acabou. Eu espero... Já acabou, gente. Mas Senão- o produtor nem bateu no relógio lá. 3 vezes ele tá ali, ó, pá, batendo serra. Mas assim, vocês, ó, O editor já acostumem. deu um macaquinho mortal, uma voadeira. Ó, vocês se acostumem porque a gente tenta manter o Fabiano em controle, mas assim, quando a gente tem convidado, a gente deixa ele mais solto, né? Então a gente acaba passando um pouquinho. Muito obrigado, Ariel, pela Eu ficaria participação. aqui até amanhã de manhã conversando, é muito bom. Foi muito bom, né? essa Quem troca sabe aí. a gente já na agenda uma próxima visita pra gente Quem tá sabe junto com a gente, trazemos mandar o mais próximo tema daí. um próximo tema. E aí, quem sabe, aí você compartilha como que você deixou o caixa da empresa gordo dessa forma, né? A gente então traz tá bom. 3 estratégias Então, do Ariel. então vai esperar Não. mais uns 6 meses, daí a gente Tu quer que eu espere quanto tempo pra botar esse negócio no ar? Porque a tua irmã pode desistir da psicologia e voltar. Não, eu preciso. Então eu deixo a minha meta agora e deixar o caixa gordo, então. Agora. É. E para você que está nos acompanhando nas redes sociais, não esqueçam de deixar o seu like aqui, isso é muito importante. Isso vai medir se a gente está de fato entregando aquilo que vocês precisam para que a gente possa melhorar os próximos episódios para vocês também. E se fez sentido para você, compartilha, já manda para aquele irmão, para aquele sócio, para aquele amigo seu que está assumindo a sucessão de uma empresa, para que ele possa conhecer a história do Ariel e saber como lidar com esses desafios também pela frente, tá bom? E não se esqueça de nos seguir nas plataformas, no YouTube, @maiscedovarejo, no Instagram, fabio.arrudaoficial e nas plataformas de streams, @falamaestro. Muito obrigado, te vejo no próximo episódio, até mais.